A Deus abençoe você. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje, episódio 45, no qual leremos 1 Reis 3, 2 Crônicas, capítulo 4 e 5, e o Salmo 64. Anota, sobretudo, o Salmo, porque se não der tempo de lermos aqui, como esses dias estão sendo 3 capítulos, eu estou escolhendo muitas vezes deixar o Salmo para o final, tá? Então você leia o Salmo porque precisa fazer parte do todo aí para fazer sentido, né? Os Salmos muitas vezes têm relação com o que está sendo lido. E esse livro de Reis é muito especial, nos dá um panorama ali muito interessante da história do povo de Deus, né? E de como Deus é fiel, apesar de tantas infidelidades dos sucessores de Davi, nós vamos ver posteriormente, Deus é fiel às suas promessas e o descendente de Davi, que é Jesus, né? Veio como rei perpétuo para reinar por toda a terra, apesar dos erros, né, daqueles que antecederam Jesus. Olha, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações. O padre quer rezar por tudo isso. E também vem fazer parte da nossa família. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva agora. Venha fazer parte da nossa família. Esse canal é nosso e aqui tem muita coisa para abençoar você. Tem playlists, por exemplo, das orações poderosas, que você pode deixar rolando a playlist inteira aí, nem que seja baixinho no seu supermercado, no seu salão, no seu cartório, na sua casa, para abençoar, consagrar a Deus as coisas, o ar, tudo que está, o ambiente, né? São orações muito fortes, tem a homilia que entra todos os dias, tem o texto todos os dias às 6 da tarde, tem a Bíblia em um ano que entra todos os dias ao meio-dia, tem a playlist dos clipes, tem muita coisa boa para você aqui, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. Levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi seu pai. Todavia, continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Foi o rei a Gabaon para ali oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizeste reinar o vosso servo em lugar de Davi meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste este pedido e não pediste nem vida longa, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis, durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Quando Salomão despertou, deu-se conta de que tinha tido um sonho. Voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos,
e deu um banquete a todos os seus servos. Vieram 2 prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois de eu ter dado à luz, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas e não havia nenhum estranho conosco nesta casa, pois somente nós 2 estávamos ali. Durante a noite, morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto, mas, examinando-o atentamente à luz, verifiquei que não era o filho que eu dera à luz. É mentira, replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho, o teu é que morreu. A primeira constatou: não é assim, o teu filho é que morreu, o que está vivo é meu. E assim disputavam diante do rei. O rei disse então: Tu dizes, é o meu filho que está vivo e o teu é que morreu. A outra diz: não é assim, é teu filho que morreu e o meu é que está vivo. Vejamos, continuou o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram ao rei uma espada. Cortai pelo meio o menino vivo, disse ele, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas estremecerem-se e disse ao rei: Rogo-te, meu senhor, que deis a ela o menino vivo e não o mateis. A outra, porém, dizia: Ele não será nem teu nem meu, seja dividido. Então pronunciou o rei seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a esta mulher, não o mateis, pois ela é a sua mãe. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. Segundo livro das Crônicas, capítulo 4. Construiu também um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fabricou o mar de metal fundido, o qual tinha uma largura de 10 côvados de uma borda à outra. Tinha a forma circular e sua altura era de 5 côvados. Sua circunferência era medida por um cordão de 30 côvados. Figuras de bois circundavam-no todo ao redor, debaixo do rebordo, 10 para cada côvado, em 2 fileiras, fundidas numa só peça com ele. Era sustentado por 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar descansava sobre suas partes traseiras, que estavam voltadas para dentro. Sua espessura era de 1 palmo, e a borda, como a de um copo, tinha a forma de uma flor de loto. Sua capacidade era de 3.000 batos. Salomão fez também 10 bacias, das quais 5 foram colocadas à direita e 5 à esquerda, para nelas fazer as abluções. Aí era lavado tudo o que se utilizava para os holocaustos, ao passo que o mar servia para as abluções dos sacerdotes. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas, e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e 100 vasos de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes e o grande pátio com portas recobertas de bronze. Colocou o mar voltado para a direita, a sudeste. Hirã fabricou as caldeiras, as pás e as bacias, terminando dessa maneira todos os trabalhos que tinha de fazer para o rei Salomão no templo de Deus, a saber, 2 colunas com os capitéis e as arquitraves que lhe estavam sobrepostas,
2 redes que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobrepostas às colunas, 400 romãs, das quais 2 fileiras ornavam as grades que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobre as colunas. Fez os pedestais e as bacias que eles suportam, o mar e os 12 bois que sustentam, as cadeiras, as pás e os garfos. Todos os acessórios que Hiram-Abi fez para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Saredata. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que não se podia avaliar o peso do bronze. Eis os objetos que Salomão mandou que fossem ainda feitos para o templo: altar de ouro, as mesas nas quais se colocavam os pães da proposição, os candelabros com suas lâmpadas de ouro prescritos pela lei para o santuário, as flores, as lâmpadas e as tenazes feitas de ouro fino, as facas, os vasos, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, a porta de ouro da sala, as portas internas do Santo dos Santos e as portas da entrada do templo, que eram de ouro. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Terminou-se dessa maneira tudo o que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Então, mandou transportar tudo o que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. Então, congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa, era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciãos de Israel, levantaram os levitas a arca e a transportaram com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram essa transladação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas, reunida com ele diante da arca, imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pôde avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e a cobriam, assim como os seus varais. Estes eram tão compridos que se podia ver suas extremidades diante do santuário, mas não se podiam divisá-los de fora. A arca permaneceu lá até o momento presente. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia sem observar a ordem de classes. E todos os levitas cantores, Asaf, Emã e Ditum, seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a leste do altar, tocavam símbolos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar, numa mesma sinfonia, o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e de outros instrumentos de música com este hino: louvor ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento, o templo se encheu de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos encher. Vem falar conosco, Espírito de Deus, através da palavra que ouvimos aqui, Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar conosco, que seja o Senhor a nos conduzir, Espírito Santo. Em toda a nossa reflexão, em toda a partilha da palavra, fala conosco, revela o nosso coração.
o que Deus quer falar. Fala pessoalmente, Espírito Santo, com cada pessoa. Vem acalmar essa mente agitada, esse coração com tantas preocupações, essa mente angustiada, liberta da angústia, da ansiedade, da depressão, da agitação mental, do medo. Vem, Espírito Santo, acalma essa pessoa e a convence de que Deus está no controle de tudo, que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer do jeito certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos hoje em 2 Crônicas, que nós lemos aqui, que o maior trabalho da vida de Salomão, a maior obra da vida de Salomão, está concretizada aqui, que é a construção do templo, do grande templo. É a concretização da promessa de Deus a Davi. É um motivo de júbilo, de alegria para todo o povo de Israel. Ele chegou no auge, do reino de Israel, da prosperidade, da paz. Olha, eu vou dizer para você, existem tentações que acontecem no momento da prova, da guerra, da luta, da batalha. Mas existem tentações muito específicas que nos atingem quando está tudo bem, quando estamos prosperando, quando Deus está cumprindo as suas promessas. Este é um tempo perigoso, porque muita gente nesse tempo acomoda, muita gente nesse tempo se afasta de Deus, reza quando está no problema, quando não está no problema, vai deixando de rezar, vai deixando de ler a Bíblia, vai perdendo o discernimento. Salomão, gente, estava no auge da prosperidade. Davi ralou muito para construir tudo que Salomão recebeu. Salomão recebeu tudo de mão beijada, o reino consolidado. Ele não viveu as lutas que o pai viveu. E ele acabou agindo de maneira não sábia. E nós vamos ver depois a consequência do que aconteceu, sobretudo com o filho dele depois, que acabou dividindo o reino do norte e do sul depois, Roboão. Então, cuidado quando tudo estiver bem. E não deixe de rezar quando tudo estiver bem. Não se afaste de Deus quando tudo estiver bem. Ao contrário, quando tudo estiver bem, mantenha sua guarda levantada e presta atenção, porque esse é o momento no qual nós sofremos tentações e muitos perdem a fé. Nós lemos também, aqui hoje ouvimos, que os levitas carregaram a Arca da Aliança, para dentro do templo. Que momento de alegria, de júbilo. O povo esperou por isso por séculos, E foi um ato solene, de honra a Deus, A nuvem, encheu o espaço da glória de Deus, Aí Salomão rezou, pedindo por sabedoria lá em Gabaon, onde antes era o lugar da adoração, o templo antigo, o lugar de que ficava a arca antes do templo ser construído. Então ele sacrificou a Deus ali também, mostrando que ele estava dando o seu coração a Deus. Mas, já no comecinho do livro de Reis, capítulo 1, Reis 3, nós lemos aqui hoje, nós já vemos que Salomão já casou com a filha do faraó do Egito. Ou seja, isso mostra, como que ele queria agir com uma sabedoria ali, de fazer aliança com os grandes. Mas Deus tinha ordenado que ele não casasse com mulheres estrangeiras, Ele fez essas alianças com as nações ali do lado. Só que, da primeira vez, nós já começamos a ver aqui, que Salomão, ele recebeu sim o dom de ser sábio, mas ele estava fazendo uma coisa insensata, que ia acarretar consequências muito desastrosas, porque ele estava desobedecendo a Deus. Nós vimos que Deus deu a Salomão sabedoria para diferenciar o errado do certo, mas isso não necessariamente significava, que ele ia sempre escolher o certo e não o errado, Como Salomão, muitas vezes a gente sabe o errado e o certo. Deus nos deu sabedoria para discernir. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que o errado é errado e que o certo é certo, a gente escolhe o errado. E isso não é sabedoria. Deus nos deu sabedoria para diferenciar. Mas além da sabedoria de saber o que é certo e errado, do discernimento, nós precisamos escolher o que é certo. Porque Salomão, ele sabia, mas ele não escolheu. Gente, e nós vimos que Salomão tinha tudo para dar muito certo. Ele era um homem sábio, nós vimos um julgamento dele aqui já mostrando a sabedoria, Todo mundo ficava de boca aberta. Ele não precisava fazer tanta aliança, ele não precisava, de tanta esposa estrangeira. Foi no final da vida isso que fez com que ele se perdesse. Ele não precisava desobedecer a Deus, mas é aquela insensatez e ao mesmo tempo,
Tem um termo que a gente costuma dizer, aquela ganância, né? A ganância. Ele fez o julgamento ali das duas mães, descobriu quem era a mãe da criança, e começou tão bem, mas a ganância de querer mais, de querer ser visto, de querer ser ouvido, né? Fez com que ele se perdesse. Isso é um alerta para nós, que o Senhor nos ajude a nos mantermos no caminho certo. Vamos ler então juntos o Salmo 64, hoje vai dar tempo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis às preces, todo homem acorre a vós. Por causa dos seus pecados, oprime-nos o peso de nossas faltas, vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade do vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça, ó Deus. Nosso Salvador, vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que com a vossa força sustentais montanhas, cingidos do vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, temem-vos os habitantes dos confins da terra. Saciais de alegria os extremos do Oriente e do Ocidente. Visitastes a terra e a resgatastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte, e fizeste germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra. Irrigastes os seus sulcos, nivelastes suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira. Coroastes o ano com vossos benefícios. Onde passastes ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.